Gravar aqui. Vou botar continue. Começamos, né? Bom, pessoal, bom dia. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao meu amigo Luiz Adriano. O professor Luiz Adriano é uma referência também para mim, né? Então, desde que o conheci aí nesses grupos de WhatsApp, passei a admirá-lo, né, pela vocação intelectual que ele tem. E eu sou assim, eu começo a seguir o camarada. Quando eu percebo que ele tem tantos frutos gostosos, né? Eu me aproximei dele e, como eu disse aí antes da gravação, realmente eu passei a ter um leque bem maior de opções bibliográficas, né? De referências bibliográficas depois que ele e o Fernando, né? O professor Fernando Pasquini passaram a fazer parte da minha vida, né? Nessa sociedade digital. Cumprimentos presentes, todos aqui são de tecnologia, não é, Luiz Adriano? É isso? A formação de todos, né? Eu acho que não todos. Acho que a Zípora é da área de saúde, né? Se não me engano, por exemplo. Ah, sim. Sim, Não tá todos. ótimo. Bom, o professor Luiz Adriano me pediu para fazer uma exposição. Bom, eu sou professor, né, da Universidade Federal do Pará, eu sou do direito, tá, pessoal? Não sou da tecnologia, mas a minha formação ela é multidisciplinar. Eu sou formado em direito, o meu mestrado é em direito civil, o meu doutorado é em direito ambiental, mas sempre com foco no mundo do trabalho, tá? E eu estou aqui tentando ensaiar algumas pesquisas de pós-doutorado, exatamente trazendo à reflexão uma abordagem filosófica. E a filosofia da tecnologia é uma base que eu quero, né, de alicerce para poder fazer esse voo de pós-doutorado. Mas, enfim, eu quero essa formação mais jurídica. Sim, ela está dizendo aqui, a Zipa está dizendo que sou da área de biológicas e saúde. Opa, nanotecnologia, que bacana. Ô, Zípora, eu tenho uma mestranda que está pesquisando nanotecnologia e ambiente de trabalho, tá? À luz do princípio da precaução. Depois a gente pode conversar um pouquinho. Eu quero fazer um recorte epistemológico para ela se entrar no grafeno, porque o Ministério Público do Trabalho tá querendo descobrir aí se o grafeno causa problema ou não e tal, uma modalidade do grafeno. Mas, enfim, além dessa formação jurídica, pessoal, eu sempre me interessei muito por leitura em geral, né? História, e agora um pouco mais filosofia, além, claro, dos estudos de teologia, porque a minha formação cristã, especialmente, né, na minha atividade eclesiástica como pastor assembleano, demandam, obviamente, incursão teológica, né? Pelo menos a nível básico. Então, eu tenho um espírito, o Soren Kierkegaard, viu, Luiz Adriano? Dizia que ele tinha um espírito expansivo, interessado por tudo, mas que isso não era um defeito. Na verdade, o espírito humano é meio indomável, né? A gente tem uma... Quando foi para a liberdade que Cristo nos libertou, então a gente fica sondando esse mundo, essa realidade ao nosso redor e tentando compreendê-lo, né, dentro das estruturas que a gente tem suprateóricas, digamos assim. Mas vamos lá. Qual é a ideia hoje, tá? Bem-vindo aqui, Cid, Paulo. Eu queria bater um papo com vocês. É claro que falar de tecnologia e trabalho é um campo vasto, né? Você poderia fazer vários recortes para poder trazer para vocês aqui. A gente poderia aqui trabalhar fim do emprego, ou fim do trabalho, né? Tecnologia. A gente poderia trabalhar a questão da satisfação humana. Mas um tema que me interessa mais por ser do direito, bom dia, Cid, é exatamente a perspectiva dos direitos humanos e fundamentais. Não vou fazer aqui uma abordagem detalhada da dogmática dos direitos humanos e fundamentais.
Mas eu queria deixar claro que a minha perspectiva, quando eu analiso as relações de trabalho, é uma perspectiva centrada, em regra, na ideia de que as relações de trabalho elas devem ser também um locus de afirmação de direitos humanos e fundamentais. Tá? Então, essa é uma perspectiva que me conduz, portanto, a uma preocupação com relação às resultantes problemáticas dos avanços tecnológicos, especialmente as resultantes problemáticas para o ser humano que trabalha. Né? Então, o ser humano trabalhador, eu prefiro falar assim, o ser humano que trabalha, porque nos inclui, a gente fala o trabalhador é uma coisa muito abstrata, o ser humano que trabalha mostra, dá o destaque que ele é um ser humano, que tem direitos humanos e fundamentais. Então, o meu foco aqui vai ser um foco mais técnico, e eu escolhi, o Luiz Adriano me desafiou aí para uma análise mais contemporânea, né? Eu preferi, então, fazer uma incursão mais verticalizada na chamada gig economy. Pode ser, Luiz Adriano? Porque eu acho que é o que nós temos de mais contemporâneo em termos de debate do mundo do trabalho e tecnologia. Sem dúvida, é o chamado capitalismo de plataforma, é a chamada digitalização do trabalho, é a chamada proteção de dados, né, dentro das relações de trabalho. Então, esse vai ser o meu foco. Meu foco de exposição é um foco técnico, descritivo, do que nós denominamos hoje como economia de demanda, né? On-demand economy, ou então o capitalismo de plataforma, e por aí vai. Eu começaria dizendo, exatamente porque a minha linha de reflexão ela perpassa tecnologia, trabalho e bem-estar do ser humano que trabalha, conforme eu relatei no início, vocês sabem que a tecnologia sempre foi pautada por inúmeras promessas. Então, elas sempre nos ofereceram várias promessas, né? Promessas de segurança, promessa de produtividade, promessa de bem-estar pessoal, social, avanço, progresso. Então, sempre foi muito associada à ideia de tecnologia essa ideia de progresso civilizatório. E eu queria começar cruzando mais aqui o mundo do trabalho, lembrando de uma fala que vocês devem conhecer, o Luiz Adriano mais especificamente, do John Maynard Keynes, na década de 30. Há 100 anos atrás, praticamente, ele dizia que os avanços tecnológicos gerariam uma jornada de trabalho mensal, semanal, de 15 horas apenas. Então, ele falava, olha, realmente, a tecnologia avança bastante, tinha todo um contexto que ele estava falando, tá? Estou fazendo um recorte da fala dele, no sentido de que essa jornada semanal de 15 horas, ela oportunizaria que as pessoas, portanto, se dedicassem a esse trabalho tal qual conhecido na sociedade industrial, faço esse recorte, tá? O trabalho tal qual conhecido na sociedade industrial, né, impulsionado pela Revolução Industrial que iniciou na Inglaterra, mas, de alguma maneira, a tecnologia viabilizaria que o homem se desprendesse maximamente desse trabalho técnico, né, da sociedade industrial, e pudesse, portanto, desvinculando-se do trabalho, vivenciar o ócio, né, vivenciar atividades mais criativas, né, digamos assim, de contemplação, enfim. Esse sonho de menos trabalho, ele permeava aquela ideia exatamente porque o homem moderno via, numa perspectiva bem positiva, os avanços tecnológicos, acreditando que, de fato, eles redundariam em mais bem-estar, mais produtividade e mais satisfação e crescimento econômico. Não precisa de muita reflexão, né, Zípora, Marco, Adriana, para nós concluirmos que 100 anos depois os avanços tecnológicos, incluindo já os avanços aqui da quarta revolução industrial, eles não conduziram a esse estado de bem-estar. Então, isso há uma certa convergência de pensamento, no sentido de que inicialmente se viu no século XIX, XX,
e agora no 21, avanços tremendos no campo da tecnologia, da ciência e até da economia, em termos de distribuição de renda, mas, em contrapartida, tem se visto um declinar fortíssimo no tocante ao tema moral e também espiritual. Então, são duas linhas que estão realmente diametralmente opostas. Uma linha tecnológica, científica e econômica que avança para cima e uma linha mais moral, axiológica, que caminha para baixo. Essa é uma primeira percepção. Uma segunda percepção é que, mesmo a primeira hipótese é criticável. Depois dos estudos do Tomás Piketty, você vai vendo que essa própria distribuição de renda, essa própria distribuição dos avanços, né, os ganhos econômicos, não são distribuídos equitativamente, de maneira que a sociedade vai se polarizando entre aqueles poucos que ganham muito e aquela multidão que cada vez fica mais pobre. Portanto, mesmo o crescimento material, econômico, a satisfação financeira, de renda, nada obstante os nossos parâmetros sejam bem melhores do que os dos séculos passados, mas essas promessas de diminuição dessa distinção financeira entre as pessoas, elas não aconteceram, muito pelo contrário, elas acabaram se acirrando. Então, essas promessas da tecnologia, elas são promessas que hoje você vê algum malogro, né? Realmente uma sensação de descumprimento dessas promessas. O que acontece? Quando eu volto aqui à sociedade industrial, e lembro do Alvin Toffler, né? Não sei se vocês conhecem o Toffler, ele falava naquele livro A Terceira Onda. Olha o Luiz aí já puxando o homem. Olha aí, A Terceira Onda. O Alvin Toffler é interessante, é um futurista, né? Ele descreve já o advento de uma nova sociedade em razão dos avanços tecnológicos, e ele fala que toda sociedade tem um código oculto. Então, ele aponta aí algumas diretrizes da sociedade industrial, que marcava, né? Qual era o espírito da sociedade industrial. Essa sociedade que, em torno do trabalho industrial, fez com que a sociedade se conformasse à luz disso, né? As pessoas tiveram que sair das suas vidas e estabelecer um ritmo de vida cuja referência ao trabalho, né, é a fábrica. É você sair de casa, ir para a fábrica, né, a sua esposa ficar com as crianças, as crianças ir para a escola, né? Então, um desses pontos que o Alvin Toffler fala, que são características, né, da sociedade industrial, é a padronização. Então, você cria uma melhor maneira de fazer tudo, né? O tempo certo, a maneira certa, a padronização, os carros iguais, né? O Ford criando aquele carro, tem aquele que é tudo igualzinho, não muda a cor. Essa sociedade massificada, padronizada, impessoal, ela vai ser uma marca realmente da sociedade industrial. Um segundo parâmetro, eu só vou citar esses dois aqui, do Toffler, é a sincronização, Luiz Adriano, colegas. Essa sociedade industrial é uma sociedade que pulsa à luz do relógio da indústria. Então, a nossa jornada de trabalho de 8 às 12, 14 às 18, de segunda a sexta, sábado de 8 às 12, é essa dinâmica temporal industrial que vai modelar toda a nossa vida, de maneira que todas as pessoas estarão no trabalho nesses horários, estarão em casa apenas de manhã cedo, onde vão tomar café, meio-dia, 2, todo mundo massivamente se concentra para almoçar. No final do dia, massivamente as pessoas saem das fábricas e voltam para os seus lares, de maneira que você tem uma macrosincronia da sociedade ligada diretamente à microsincronia da fábrica. Então, essa jornada de trabalho fixa, estanque, né, visivelmente observável, em que você trabalha numa fábrica e que o término da jornada de trabalho coincide com sair das dependências da fábrica, essa sociedade sincronizada, impessoal, padronizada, massiva,
girando em torno do mundo industrial da fábrica, é a sociedade industrial. Essa sociedade, especialmente no pós-Segunda Guerra, gera um padrão de relação de trabalho. Qual é o padrão de relação de trabalho da sociedade industrial? É a relação de emprego. E aqui eu vou fazer essa distinção para vocês. No direito, relação de trabalho é gênero, tá? E relação de emprego é espécie. Então, a relação de trabalho é toda e qualquer atividade humana consubstanciada em uma obrigação de fazer, com um fim produtivo. Então, o autônomo trabalha, o estagiário trabalha, e o empregado trabalha, o avulso trabalha, tudo bem? Então, quando eu digo relação de emprego, eu estou me referindo a uma modalidade de relação de trabalho marcada por esse viés subordinativo com pagamento de salário. É o chamado vínculo de emprego da CTPS, ok? Então, quando a gente fala da relação de trabalho típica da sociedade industrial, eu estou me reportando à relação de emprego. Essa relação de emprego vai ter algumas características. É um modelo contratual, estável, padronizado, de prazo indeterminado, em que os empregados têm estabilidade, os salários são bons, o salário mínimo, pelo menos, é resguardado, especialmente com o estado de bem-estar social, colegas. A época de ouro do capitalismo, né, ali de 1940, de 50 até final dos anos 60, você vai ver uma forte atuação sindical majorando os salários. Então, existe uma renda muito melhor, a aquisição de bens, né? Os trabalhadores começam a comprar carro, liquidificador, máquina de lavar, né? Você vai tendo satisfações, mais tempo, inclusive, avanço, né, de qualidade de vida material. Então, isso tudo vai dando um contexto para esses trabalhadores muito satisfatório. Você vai ver o surgimento e a maturidade da consciência coletiva, sindicatos fortíssimos no mundo, e, claro, o estado de bem-estar, resguardando nas circunstâncias imprevisíveis de adoecimento, de morte, né, de acidentalidade de trabalho, renda, mesmo que você não esteja trabalhando, seguro-desemprego. Então, o estado do bem-estar social, associado a essa relação padrão empregatícia, conferia, em termos sintéticos, uma garantia de segurança máxima a esses trabalhadores. Então, essa tecnologia que viabilizou a Revolução Industrial, o maquinismo, né, a mecanização do trabalho, ela realmente fez com que esse elemento da relação de trabalho fosse, digamos assim, diferenciado. No ponto material. Agora, permitam-me aqui rapidamente, Luiz Adriano, sair um pouco do meu roteiro. Aqui está remaining time. Faltam 10 minutos, Luiz Adriano, aqui. Daí, se acabar aqui, eu acho que dá para entrar pelo mesmo link, tá? Tá bom. Se cair, a gente volta. Isso. Tá bom. Agora, vejam bem, essa satisfação e essa elevação do padrão de vida a nível digamos assim, financeiro, né, em termos de bens, patrimonial, digamos assim, contrastava já desde aquela época com qualidade de vida existencial. Basta recordar que a organização do trabalho assimilou uma tecnologia que sempre causou problemas aos trabalhadores. Eu me refiro aqui basicamente ao Fordismo, Taylorismo, né? Então, vocês sabem que essa mecanização, essa produção massiva, né, em grande escala, ela exigiu uma organização do trabalho científica. Veja um homem moderno aí, né? Então, ele via o ambiente de trabalho não como um agrupamento de seres humanos responsáveis, como diz o Bob Hauswald, né? Mas ele via o ambiente de trabalho como um locus tecnológico de busca de eficiência produtiva. Tá? Então, a lógica tecnológica de eficiência e produção, né,
o Jacques Ellul, né, Luiz Adriano, fala muito dessa ideia, né, da eficiência, né, da conformação a uma racionalidade tecnológica de eficiência. Ela foi implantada literalmente nas organizações de trabalho no Taylorismo, né, no Fordismo. Quando você vai ver uma organização do trabalho, você vai ver uma cronometrização fortíssima, né, dos gestos do trabalhador, do tempo de trabalho, a esteira de produção fazendo com que os ritmos dos trabalhadores tivessem que se adaptar aos ritmos da máquina. E você vai vendo, portanto, um fenômeno crescente de desumanização da organização de trabalho. De maneira que esses trabalhadores, há relatos, inclusive, o Christophe Dejoux, que é um psiquiatra francês que trabalha com a saúde mental no trabalho, diz que, para buscar eficiência, colegas, alguns empregadores na esteira de produção colocavam trabalhadores de nacionalidades diferentes, um ao lado do outro, inclusive de religião diferente. Colocavam um crente do lado de um ateu, um alemão de um lado de um francês. Por quê? Porque ele não queria oportunizar diálogo entre as pessoas. Ele queria que as pessoas... na verdade, ele não queria as pessoas, ele queria os braços das pessoas. Ele queria simplesmente o corpo das pessoas. Então, isso significou, em termos mais abstratos, né, uma mutilação do ser humano, uma unidimensionalização do ser humano. O ser humano deixou de ser visto como uma integridade, né, como corpo, alma e espírito, e passou a ser literalmente encarado simplesmente como uma peça de uma engrenagem maior maquinal, né, para fins de eficiência produtiva. Então, isso vai trazer diversas consequências para a saúde e segurança dos trabalhadores. Vejam que na primeira revolução industrial, a tecnologia, né, digamos assim, o maquinário perigoso, as explosões que aconteciam, causavam muitos problemas de ordem física, mas ali com o Fordismo e o Taylorismo você começa a ver as repercussões na saúde mental desses trabalhadores, né? Reproduzida no campo cinematográfico por Charles Chaplin, né? Nos tempos modernos, né? Quando você vê o trabalhador inteiramente maluco, louco, né? Por esforços repetitivos que acabavam afetando, inclusive, a sua saúde mental. Eu recordo agora, não sei se vocês já leram a respeito, das experiências de Hawthorne, nos Estados Unidos. As experiências de Hawthorne foram exatamente um estudo preocupado com a dimensão humana dos trabalhadores. Porque esse arranjo científico da organização do trabalho, por desumanizar as pessoas que trabalhavam, ele fazia com que a produção com o tempo caísse. E aí esses testes de Hawthorne, não vou aqui entrar em detalhes, consistiram exatamente na descoberta de que quando os trabalhadores eles eram valorizados como seres humanos, a produtividade melhorava. Tá? Esses experimentos demonstraram que o simples fato de ter psicólogas conversando com as trabalhadoras, com os trabalhadores, perguntando o que eles achavam do meio ambiente de trabalho, onde doía, qual era o problema, só essa atenção humana, só a criação de laços de diálogo, de cuidado e preocupação, isso melhorou a produtividade das empresas, além, é claro, de humanizar um pouco mais as relações de trabalho, tirando, né, essa pegada essencialmente técnico-produtiva que acaba sempre desumanizando. Luiz, alguma colocação? Os colegas querem fazer alguma pergunta? Eu Diga lá. sei rapidinho, assim, quando você está falando disso, assim, eficiência, a questão do relógio, né? Eu lembrei do Mumford, Lewis Mumford, que é um filósofo de tecnologia, né? Historiador da tecnologia, que ele fala uma coisa bem interessante, que o relógio, e não a máquina do vapor, é a máquina-chave da era industrial. Então ele fala assim, porque antes veio exatamente isso que você está mencionando, né? A padronização, o relógio marcando o tempo e colocando. Então, assim, o relógio foi mais importante, né? E a gente vai vendo nos processos, né?
Taylorismo, no Fordismo, o aperfeiçoamento exatamente disso, né? O Dessa Landes, eu acho que fala isso, né, Luiz eficiência. Adriano? O Landes, né, aquele historiador, é esse, né, que Não, fala o da que eu estou Revolução. mencionando é o Não, o que eu estou Mumford. te mencionando aqui é o historiador da Revolução Ah, sim. Industrial. Né? Ele Esse fala sim. exatamente isso, que o relógio passa a ser o algoz, né, do ser humano. É o relógio industrial. É o relógio industrial. É isso mesmo. Bom, os colegas querem fazer alguma colocação, alguma intervenção? Ô, Ney, Diga lá, Marco. mesmo nessa questão que você falou por último, de ter psicólogos e tudo mais no ambiente de trabalho, a métrica ainda é a eficiência, né? Esse ainda acaba sendo um problema, né? Perfeito, Marco. Porque o propósito último dessa intervenção humanista continua sendo os resultados produtivos. Quando, na verdade, a preocupação com o ser humano deve ser tratada como valor em si, aspas, né? Ou seja, o cuidado, né? Vamos dizer assim, a tarefa do respeito e do cuidado com o ser humano na sua integralidade, ela não precisa de uma justificativa produtiva e eficiente para ter valor. Me acompanhaste? Então, essa exatamente. E por isso que quando a gente estuda saúde e segurança dos trabalhadores, Ípora, essa etapa de preocupação com o ser humano, de saúde ocupacional, ainda é uma preocupação, não é ainda o ideal, já é um avanço civilizatório, mas percebam que a grande preocupação ainda é com o ser humano enquanto fator produtivo. Então, eu quero que você esteja bem, na medida em que bem, você produza mais. Vocês estão entendendo? Então, o ser humano continua sendo, portanto, instrumentalizado. Né? Ele continua sendo simplesmente um mecanismo e um meio para se alcançar os objetivos empresariais. Não é isso, E Zíbora? quando você falou isso, me parecia análogo à manutenção preventiva, por exemplo, de equipamentos. Porque a gente para o equipamento, faz a manutenção justamente para ele não falhar na linha de produção. Então, me pareceu muito análogo a isso daí. Mas ele não falhar na linha de produção ou proteger o trabalhador? Em que sentido, Marco? Não, eu digo assim, quando fazer esses laços com os psicólogos e tudo mais, essa intervenção humanista, tendo uma métrica que seja eficiência, é análogo à manutenção preventiva em linha de produção. Sim. Então, Sim. tipo, vamos fazer a manutenção dos nossos funcionários para que eles não crashem no meio da É produção verdade. e possa Mesmo, manter a eficiência. mesmo os intervalos da jornada de trabalho, Marco, eles deixam de ter o propósito de resgate das forças psíquicas e físicas para simplesmente ser uma recuperação visando a voltar para a produção. Né? Então, o tempo por exemplo, o fim de semana não é um tempo de ócio, é um tempo para você pausar para se recuperar para segunda-feira. Tu entendeste? Mesmo o nosso ócio para essa é central para a gente poder compreender essa sociedade, né? Então, esses dados são fruto de uma tecnologia que agora é simples, barata, nuclear e multifuncional. Então, onde nos nossos rastros digitais estão aí, onde a gente passa. E a gente ainda não tem técnicas jurídicas de capitalização desses dados. Entretanto, essas empresas há muito descobriram o potencial econômico desses nossos dados. A Shoshana Zuboff, naquele livro Capitalismo de Vigilância, ó o Luiz aí, ó, foi atrás do livro. Ela mostra exatamente a era do capitalismo. Esse livro bem fininho. Ela mostra como esses dados que nós não consideramos secundários, que ficam por aí, o nosso nome, né, nosso CPF, as nossas pegadas digitais nas redes sociais, nossas compras, isso tudo vai para o mercado paralelo e isso é vendido. É muito dinheiro. É por isso que Uber, Facebook, embora o lucro deles na verdade, é nessa rede, né, de venda de dados. Né? Então, é isso que dá dinheiro para eles. Né? O Uber tem dado prejuízo? Tem, mas só na conta oficial. Os dados que eles pegam de motoristas e de consumidores é impressionantemente massivo
e economicamente altamente valioso. Altamente valioso. Então, é isso que é o chamado capitalismo de plataforma. É centrado em dados, é inteligência artificial, né? Vocês sabem aí, vocês da tecnologia, essa pegada que é dada na configuração das plataformas para viabilizar o sequestro, a aquisição desses dados, né? Muitas vezes sem que o consumidor tenha consciência disso. Realmente, em termos de direitos humanos, e eu já digo para vocês aí, pessoal, estamos avançadíssimos em termos jurídicos no reconhecimento da proteção de dados como direito humano. É um direito humano da sociedade digital. Inclusive, há movimentos para reconhecer como direito humano a portabilidade dos nossos dados digitais. Tá? Então, quando a gente fala direitos humanos, Luiz e colegas, a gente fala mais numa perspectiva mundial, né? Então, as diretrizes mundiais, comunitárias. E quando a gente fala em direitos fundamentais, é mais no plano nacional. Então, eu te respondo, Luiz, proteção de dados é tanto direito humano, porque nós temos várias diretrizes internacionais de proteção de dados, inclusive na Europa, a Lei Geral da União Europeia tem proteção incisiva de dados. A Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que entrou em vigor este ano, agora em maio, tá? Também reconhece a proteção de dados como direito fundamental. E mais, a grande legislação europeia que está sendo produzida, saiu um draft aí mês passado, reconhece que os dados nas relações de trabalho são de alto risco. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que existe uma percepção já institucionalizada de que os dados precisam ser protegidos, ou melhor dizendo, as pessoas precisam ser protegidas nessa dimensão digital dos seus dados. Tudo bem aqui? Oi, pois não. Posso fazer uma pergunta? Você falou que podia interromper. Você podia, claro, Marco. Essa é a ideia. Um tempo atrás eu tinha lido que na União Europeia tinha a tal do direito ao esquecimento. Que é, mesmo que você tenha feito alguma coisa, mesmo que verídica, você tem o direito de que isso, em algum momento, não esteja constado ali para o público em geral. São duas perguntas. Isso é só na União Europeia ou é um direito humano? E a segunda pergunta é como que isso ficaria nesse mundo de dados sendo trafegados e tudo mais que você justamente está falando. Porque se for um direito humano, isso é um problema. Se for um direito fundamental, é um problema deles, não nosso. Marco, excelente pergunta. O chamado direito ao esquecimento também integra essa esfera dos direitos da sociedade digital. Então, a gente sabe que o que está na rede, ele praticamente é eterno, né? Você não consegue remover. É claro que tem ações judiciais de extração dos links. Eu não sei dizer a palavra técnica, tá? Pode ser que eu esteja equivocado aqui, mas um juiz pode determinar a remoção dos links que permitem a acessibilidade pública de determinadas informações. Mas eu preciso te ser assim, o mais objetivo possível na minha resposta. Sim, o direito ao esquecimento é, sim, considerado a nível mundial um direito humano. Inclusive, várias supremas cortes europeias que já reconheceram a necessidade de limites a essa dimensão de eternidade das redes, tá? Da internet. Então, se uma pessoa praticou um crime e há 50 anos atrás pagou por esse crime e há um resgate dessa informação sem nenhuma justificativa pública, social, mas apenas por curiosidade, algumas pessoas têm conseguido interromper a inserção dessas informações na rede. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, este ano,
disse que não existe na Constituição brasileira o direito ao esquecimento. Tá? Então, agora veja bem, essa decisão, além de destoar das decisões de Supremas Cortes internacionais, ela também em si, Marco, Luiz e outros, ela sofre inúmeras críticas. Inúmeras críticas. Ela deixou várias vulnerabilidades. Então, os ministros do Supremo, eu não vou entrar aqui na parte técnica propriamente, a gente podia marcar um outro dia, mas, apesar do Supremo ter dito que não existe o direito ao esquecimento, disse textualmente que, nada obstante, é possível, em casos de abuso, trabalhar a ideia de reparação civil, ou seja, indenização, né, por dano moral e material, e mesmo extração de informações. Então, foi uma decisão um tanto quanto contraditória. Eu sou um daqueles juristas, Marco, que criticam essa decisão do Supremo porque ela não apenas tecnicamente é incoerente em si, como também ela é incoerente com as diretrizes internacionais que têm reconhecido o direito ao esquecimento. Tá bom? Então, essa é uma, digamos assim, isso aí foi por causa de um... Vocês lembram daquele programa da Globo que tinha que eles resgatavam grandes homicídios, né? Que causaram grande impacto à sociedade? Esqueci o nome agora, não sei se vocês lembram. Você Decide, acho que é Você Decide. Né? Tinha um Você Decide que... Não era o Linha Direta? Linha Direta, Linha Direta. Foi esse caso que o Supremo julgou envolveu também, né, discussões dessa linha direta, né? Ou seja, você resgatou uma coisa que realmente estava já esquecida, apenas com propósito comercial, né? Com propósito comercial de angariar, de aumentar a sua, digamos assim, os seus níveis, né, de alcance televisivo. Enfim, não sei se eu respondi, Marco. A tendência, Marco, Luiz e colegas, é o Supremo revisitar essa decisão. Pelo porte das críticas e pela mudança que o Supremo tem tido, eu acredito que o Supremo, muito em breve, revisitará e não será a primeira vez que o Supremo mudará de posição. Tá bom? Então, eu acredito que, no fim, o que vai prevalecer é a existência do direito ao esquecimento. Portanto, nós haveremos de ter alguma maneira de retirar esse caráter divino, né, da tecnologia de rede no tocante à assimilação de informações e humanizá-las no sentido de que ela possa nos propiciar informações que sejam úteis, benéficas e necessárias para a sociedade, e não simplesmente para satisfazer ímpetos de curiosidade ou ímpetos de economicistas de determinadas empresas televisivas. Tudo bem? Vamos Professor, lá. Pois professor, não. Oi. tem aquele caso, né, do Google, né, que eles digitalizaram uma série de documentos aí, de livros, né, a questão do direito autorais. E aí houve uma série de processos contra ele. Não sei se você tem conhecimento desse caso aí, né? Estou me referindo à questão da segurança, né, e direitos autorais nesse caso. Não precisa nem ser Google, tá? Quem foi que falou? Foi o outro Marco? Foi, né? Cid. O Cid. Não precisa nem... O Cid, é o seguinte, a legislação brasileira é clara no sentido de que livros que estão em comércio, portanto, que ainda não são de domínio público, não podem ser transportados digitalmente. Você não pode, portanto, repassar um livro meu digitalizado para um outro colega gratuitamente. Isso é crime. Então, quando o Google foi instado, foi porque ele estava fomentando a portabilidade de livros digitais que não eram ainda de aquisição pública. O que é um livro de aquisição pública? Né? É um livro que é antigo, que a legislação, não sei te dizer agora qual é o período, acho que são 70 anos ou 80 anos, ela diz que passa a ser de domínio público. É um livro que não tem mais reedição, você não encontra mais em lugar nenhum. Vários livros, os autores permitiram, as famílias permitiram a democratização do conteúdo. Esses livros são de acesso e domínio público. Mas realmente, quando nós repassamos livros que são de comércio,
de venda, né, ainda está sendo vendido, você vai ver que você vai acabar incorrendo num crime, tá? Então tem que ter muito cuidado. É muito caro e tal, não sei o quê, mas tem os direitos autorais, né? Isso é lei. Respondi? Sim, certo. Cuidado, Cid. Olha, O cara, quando pergunta isso, é porque tá aprontando. ele está todo enrolado. Não. Foi um Tô documentário. brincando, Cid. Tá esse documentário sobre esse assunto, eu achei interessante, né? Já que está tratando de temática aí. Exatamente. Mas avançando, né, pessoal? Eu quero entrar aqui na gig economy. Uma coisa que eu quero dizer que é importante, viu, vocês que são da tecnologia. No mundo do direito, nós já percebemos que a narrativa da neutralidade não se sustenta quanto às plataformas digitais. As plataformas digitais chegaram na pegada da sharing economy. Tá, não sei o quê, vamos ajudar vocês a dar valor ativo a esses bens ociosos que vocês têm em casa. Quem tiver um carro aí pode dar carona para o colega, ganhar um dinheirinho. Isso é solidariedade e tal. Não é bem por aí, né? Você, na verdade, as plataformas digitais, sobretudo as de trabalho, apresentaram-se como neutras no sentido de que elas simplesmente promoviam a conexão entre a demanda, né, de trabalho e a procura de trabalho, né? Então, entre oferta e procura. Então, ficou essa ideia de que ela é simplesmente uma plataforma digital neutra que simplesmente conecta pessoas, essa ideia já não cola. A narrativa da neutralidade caiu, há muitas denúncias. Recomendo a vocês, aqui já mais uma pegada nas relações de trabalho e tecnologia, o Jeremiah Pressel, tá? Humans as a Service. Esse livro é de fácil leitura, sensacional. Ele tem um capítulo que ele trabalha as narrativas da tecnologia disruptiva, e ele mostra que realmente não há nada de simplesmente conexão. Na verdade, as plataformas digitais, elas conectam pessoas, mas elas também ditam unilateralmente as regras dessa conexão. Então, como você vai entrar na plataforma, a interface da plataforma, como você recebe dinheiro, como você trabalha, tudo isso é unilateralmente gestado, organizado tecnologicamente pela plataforma. Então, vocês que são programadores tecnológicos, né, que criam os aplicativos, sabem disso. A montagem, o design das plataformas são arbitrários no sentido de que elas aceitam que essa relação entre oferta e procura aconteça, apenas precise exatamente nos termos trabalhados na plataforma, como ela escolheu. Então, há muito pouco, digamos assim, de neutralidade. Na verdade, as programações, inclusive algorítmicas, os nudges, né, que são apresentados, elas, na verdade, elas interferem no teu comportamento. Elas interferem no teu comportamento. Então, quando a Uber ela diz para o motorista, olha, esse horário é o melhor, o algoritmo já sabe que o cara se desconecta geralmente às 4 da tarde. Quando dá 10 para as 4, o algoritmo, para aquele trabalhador, diz assim, olha, a partir das 4 vai melhorar o valor da corrida. O que é isso? Um nudge. O que é isso? Uma programação algorítmica que impulsiona ele a tomar uma decisão, a de permanecer logado e trabalhando. Entenderam? Então, essa pulsão, né, essa diretriz algorítmica silenciosa, insidiosa, invisível, desconhecida, ela, na verdade, tange, ela, na verdade, dirige, ela determina a forma como essa prestação de serviço ela é prestada. Então, o que é a gig economy? A gig vem de... É uma economia por demanda, né, de pequenos bicos, né, pequenos trabalhos, de maneira, gente, que aquela relação de trabalho que eu falei para vocês, de que você tinha uma relação de trabalho por prazo indeterminado, salário garantido, jornada bem delimitada, começa a ceder para uma generalização de uma atividade de trabalho que é cada vez mais trilateral e não bilateral, empregador-empregado. Você vai ter um novo player
nas relações de trabalho? As plataformas digitais. Tá? Ela vai conectar, então, o consumidor com o trabalhador. Esse conteúdo é aleatório, qualquer coisa você pode fazer. É geralmente por prazo determinado, as relações são instantâneas, você tem relativa flexibilidade, o salário é por prestação de serviço, tu só ganha pelo que você faz. Na relação de emprego tradicional, Luiz e colegas, mesmo que você não trabalhe efetivamente, só estar à disposição rende-lhe salário. Então, se você está num shopping, trabalha para uma empresa de shopping, uma loja, e nenhum consumidor entra na loja, mas o seu salário está garantido naquele dia. Tudo bem? Na gig economy, não é assim. A lógica se inverte. Tu só recebes pelo serviço que você faz. Inclusive, as atividades de trabalho são cronometradas milimetricamente, em termos muito mais eficientes que nem o Ford imaginou. Então, você tem o controle algoritmo digital de toda atividade de trabalho. Existem denúncias da Amazon, né, das lojas, dos armazéns da Amazon, que existe um controle hiper rigoroso de cada passo do trabalhador, do ritmo de trabalho, dos passos, por onde ele andou, por onde ele caminhou, o tempo de exercício daquela atividade. Quando ele recebe uma tarefa de pegar o livro que eu acabei de pedir aqui pela Amazon, o algoritmo já diz para ele, seu tempo médio é de 1 minuto e 20. Vá lá no corredor 76, caixa 80, e vá lá em 1 minuto e 20 e resolva isso. Se o cara passa desse minuto, o algoritmo já guarda essa informação e, em algumas vezes, inclusive, automaticamente já o dispensa. Eu vou tratar disso já já. Eu sei que o tempo está acabando e eu já vou encerrar, Luiz. Então, essas características da gig economy trazem, portanto, relações atomizadas, líquidas, nas palavras de Bauman, né? Ou seja, não existe mais o compromisso entre empregado e empregador. Na verdade, hoje você tem relações trabalhistas instantâneas, fugazes, realmente inseguras. Vejam que todo o aparato da relação de emprego tradicional, de dar segurança previdenciária, né, a pessoa tem acidente de trabalho, recebe, na gig economy não existe isso. O entregador do iFood, quando sofre um acidente, ele fica sem receber salário, porque não existe salário. Então, ele está num estado, portanto, de instabilidade contratual, né? E o que é mais importante, essa ideia de flexibilidade que é defendida, né, para legitimar a gig economy, tem sido colocada em xeque em razão exatamente da gestão algorítmica do trabalho. Quando a gente fala de tecnologia e trabalho hoje, e os maiores desafios, eu diria, o maior desafio que nós temos hoje passa por 2 pontos: proteção de dados e gestão algorítmica do trabalho. São os temas centrais hoje no campo dos direitos humanos e fundamentais na sociedade digital. Proteção de dados e gestão algorítmica do trabalho. Por quê? Porque a gestão algorítmica do trabalho ela desumaniza mais ainda a relação de trabalho. Vejam que a própria contratação de trabalhadores hoje é feita por algoritmo. Há várias empresas no mundo e no Brasil que oferecem programas, né, de contratação de pessoas, de empregado, pela via do algoritmo. Inclusive, eu acho, não sei se foi a Amazon, acho que foi a Amazon, Luiz, não sei se você me corrige, em que, inclusive, teve uma crise, no sentido de que ela descobriu que o programa de contratação delas tinha um viés de gênero, que não contratava mulheres, né? O fato de ser mulher já tirava ela do jogo, né? Eu não sei se foi a Amazon, tá? Parece que foi. Então, eu tenho um mestrando meu de Direito que está pesquisando exatamente discriminação algorítmica na contratação de trabalho, para vocês terem uma ideia de como a gente está no campo do direito. Distribuição de tarefas inteiramente feitas por inteligência artificial. Antigamente, que nós tínhamos um chefe, pessoalmente, visivelmente, nos passava as informações e as orientações técnicas. Não precisamos mais disso, hoje a inteligência artificial faz a distribuição do trabalho.
Você tem vigilância absoluta, como eu disse, conhecimento total do que o trabalhador faz, autonomia decisória por algorítmico, ou seja, as decisões são tomadas de maneira automática, a interação com os trabalhadores deixa de ser pessoal e passa a ser totalmente impessoal, e o que é mais importante e preocupante, ninguém sabe essas configurações algorítmicas. Ninguém sabe como isso é alimentado. E o pior, vocês sabem disso melhor que eu. Com essa história do deep learning, às vezes nem os programadores sabem como é que aquele algoritmo chegou naquele resultado, porque ele vai, né, se retroalimentando. Então, é o que nós temos chamado no direito de opacidade algorítmica. Opacidade algorítmica. Vejam que isso é tão importante e tem chamado tanta atenção que nós já tivemos 2 processos trabalhistas na Justiça do Trabalho em que os advogados dos trabalhadores pediram auditoria algorítmica, perícia algorítmica. Não se espantem quando eu chamar um de vocês para fazer uma perícia algorítmica em determinada empresa, ou no iFood, ou no Uber. Né? Então, por quê? Porque o que se busca é saber como é que foi programado esse algoritmo. Cadê esses dados? Qual é o jogo? Porque senão o trabalhador e a sociedade ficam num contexto abissal de desequilíbrio informacional. Esse é um ponto que está sendo muito destacado na discussão dos direitos humanos e fundamentais. O abismo informacional entre empresas de tecnologia, não estou falando de abismo econômico, é informacional entre as programações algorítmicas e o desconhecimento societário a respeito dessas programações. Por isso que nos Estados Unidos o negócio está pegando. Aliás, um dos pontos que democratas e republicanos na história, parece que foi a primeira vez que eles convergiram, foi de que realmente as empresas de tecnologia têm muito poder econômico e muito poder informacional. Que foi, Luiz? Vai cair de novo? Eu acho que vai acabar de novo. Mas a gente continua aí no próximo. Mas tem 8 minutos. Tem 8 minutos ainda aqui. Sim. Quando acabar. Vocês estão acompanhando, né? Então, eu vou encerrar bem aqui para a gente ter pelo menos 20 minutos de diálogo. Vejam como é importante isso. Este ano, para vocês entenderem, Ney, como é que está essa questão da relação de trabalho e o Uber, né, o iFood, esses entregadores, é polêmico. Entretanto, depois de alguma divergência, a Suprema Corte Britânica reconheceu relação de trabalho, a Corte da Califórnia reconheceu relação de trabalho. É verdade que depois as empresas de tecnologia conseguiram, com a Proposition 22, influenciar as pessoas num plebiscito, né, e reconhecer uma figura intermediária, que ainda assim tem alguns direitos, mas não é bem um empregado. A Suprema Corte Espanhola reconheceu o caráter de empregado dos motoristas, dos entregadores da Glovo, tá? Com a Glovo, a ponto de, este mês, na Espanha, pela primeira vez, um país regulou por lei o direito dos trabalhadores de serem informados a respeito das programações algorítmicas que afetam seu contexto de trabalho. É isso mesmo, meus caros. As empresas terão que comunicar aos sindicatos quais são as programações algorítmicas e quais os objetivos das programações algorítmicas que afetarão esses trabalhadores. Então, eu encerro aqui, Luiz Adriano, por causa do tempo, apenas para dizer que o encaminhamento no campo jurídico a respeito de tecnologia e trabalho passa por proteção de dados e gestão algorítmica e muito mais. Já se encaminha fortemente para se reconhecer a necessidade de que essas programações algorítmicas e a inteligência artificial sejam passíveis não apenas de auditabilidade, mas by design, desde o início, a sociedade possa auditar e controlar como estão sendo formatados os aplicativos, como estão sendo construídos os programas e como estão sendo alimentados esses algoritmos. Exatamente
para que a gente possa fazer uma tutela, para a gente possa redirecionar os rumos da tecnologia para fins civilizatórios e que resguardem os direitos humanos e fundamentais. Encerro aqui minha fala, foi um corre-corre, mas eu acho que deu para a gente trazer um geral. E fico à disposição. Está sem áudio, Luiz. Opa, muito bom, né? Sempre é bom te ouvir, aí é muito rico. Gosto muito de te ouvir, né? Bem legal, bem esclarecedor. A gente fica com um monte de ideias, né, para pensar, porque realmente eu comecei recentemente a pensar mais, né? Assim, é uma coisa. Eu tenho um interesse bastante sobre redes sociais, né? Os estudos de redes sociais, lendo. E aí, um tempo atrás, eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre essas plataformas, a questão. Porque, assim, a gente, quando a gente está não pensando muito, né? A gente não tem nem a reflexão, digamos assim, intelectual, acadêmica, mas também nem. Às vezes tem alguém que está relacionado com esses empregos, né? Então, a gente meio que. Para a gente é uma boa, né? Para a maioria das pessoas, né? É uma boa, porque né, você faz ali você usa o Uber, é muito mais barato do que um táxi, você faz um pedido de comida rapidamente. Mas quando a gente começa a analisar, ou mesmo né, um pedido na Amazon chega de um dia para outro, eu fiquei surpreso que com o Mercado Livre também, né, que eles têm lá uma seção de mercado que você pede e eles te enviam no outro dia. Eu fiz até um teste para ver, porque eu moro aqui em Toledo, né, interior do Paraná. Deixa eu ver, vou fazer esse teste. E realmente, comprei, chegou no outro dia. E é impressionante isso, né? Mas aí quando a gente começa a perceber, peraí, são os custos disso? Exatamente. Aí, os custos humanos. Aí quando a gente começa a mergulhar nesse mar, assim, né? Começa a desbravar isso, a gente percebe que realmente, né? Luiz, Nem para todo mundo isso, está sendo tão maravilhoso, né? não, Luiz, eu falava isso para minha turma essa semana, que nós, como consumidores, temos um papel relevantíssimo para redirecionar a tecnologia, né? Então, por exemplo, todas as vezes que nós defendemos a ideia de entrega cada vez mais célere dos produtos que a gente pede, não esqueça que você está contribuindo para acelerar o processo produtivo e o meio ambiente de trabalho de alguém que está entregando isso. Então, quanto mais... o Jeff Bezos, né, disse isso, o meu objetivo é entregar no mesmo dia. Agora você fez a pergunta certa. Quais os custos disso? Os custos sociais, os custos laborais, né? Então, nós precisamos ter... isso aí, Luiz, você vai identificar com algum filósofo, com certeza. Nós precisamos desacelerar a sociedade. Nós entramos numa ideia, numa ideia, numa pegada de tudo tem que ser para ontem, célere, instantâneo. E com isso nós estamos quebrando elementos que são importantes, como a paciência, por exemplo, o cultivo da paciência, né? O cultivo, né? Essa preocupação, né, com o outro. Eu sempre digo para os meus alunos, dê uma gorjeta para o entregador, né? Quando você pedir algo pelo iFood, dê R$2, R$1, R$5. Vocês sabiam que quando você dá R$10 de gorjeta, a grande maioria dos entregadores trabalham 1 hora a menos? Então você pode contribuir. O cara pensou assim, não, eu consegui meu dinheiro do dia, não vou mais trabalhar. Encerra. Vocês entenderam? Ou seja, a gente pode contribuir, inclusive, para o bem-estar desses trabalhadores, né? Se você me permitir, Luiz, eu lembrei agora, como é que eu faço para ter uma tecnologia que direcione e proteja o ser humano, né? Uma coroa da criação. Eu lembrei agora da concorrente da Uber na Índia, a Ola. Elas têm, o Marco, Cid, Zipra. Veja que interessante. Quando o camarada faz 6 horas, salvo engano, 6 horas de conexão no Ola, que é o concorrente do Uber, aparece um botão não, né? No sistema aparece algo vermelho dizendo, vá para casa. É o nudge do bem. É o nudge do bem. E veja o interessante, ele te dá 2 opções. Se você apertar
apertar esse botão, você volta para casa, encerra, né? Assim. Mas se você também pode apertar um botão e dizer o seguinte: olha, eu quero voltar para casa, mas eu quero fazer mais uma corrida. Aí ele te manda uma corrida no rumo da tua casa. Quando você entregar a pessoa, você vai estar mais próximo de casa. É uma tecnologia do bem, né? Adriano, vai cair, mas estou à disposição, viu? Tu manda o outro link, né? Vamos continuar no outro link. Tá interessante. Vamos lá. Então vamos sair aqui, né? Vamos sair. Tá. Beleza. Soluções pela via tecnológica. Então, essa sociedade tudo é pensado em termos tecnológicos. Outra grande questão que a tecnologia tem nos colocado, Luiz, Marco e colegas, é o teletrabalho. Tá? O teletrabalho vai ser a regra. Nós vamos encaminhar, na verdade, para um modelo híbrido, tá? É assim que a gente está vendo, ou seja, as empresas você vai trabalhar 1 ou 2 dias, 3 em casa. Na verdade, não vai ser todo o período fora, a maioria. Mas hoje nós já temos programas, tecnologia sendo vendida aos empregadores para controle do trabalho feito de casa. Por exemplo, os prints abruptos. Eu estou aqui trabalhando, a tela faz um print e manda para o meu empregador, mostrando não apenas onde eu estou e o que eu estou fazendo, mas também a tela. Se eu estou no Facebook, no Instagram, se eu estou fazendo isso e aquilo. E esses prints são aleatórios. Dentro da jornada de trabalho, não diz o horário que vai aparecer. Existem programas sendo vigilância. Essa vigilância, repito, Ford e Taylor nunca imaginaram. Né? Controle por digitação, né? Também. O algoritmo vai contando quantas vezes tu digitaste. Né? Diga lá, mano. Não, e é um estado de vigilância que não existe no ambiente de trabalho físico. Né? É uma coisa assim que ninguém... Eu sou gerente de desenvolvimento. Eu não fico aleatoriamente olhando assim para o pessoal, você está trabalhando? Você está trabalhando? Não existe isso. Pois é. É o nível de vigilância, Marco, que está preocupando. Hoje, por exemplo, você tem uma série de adoecimentos mentais, tá? Relacionados ao trabalho. Não sei se vocês sabem, mas a Organização Mundial de Saúde reconheceu a síndrome de burnout, né, que é o esgotamento pelo trabalho. E vejam, os índices de síndrome de burnout na última década cresceu exponencialmente, coincidindo exatamente com a imersão tecnológica na sociedade digital. Né? Olha aí, ó, o Bill Churran, Sociedade do Cansaço. Ou seja, as pessoas, meu amigo, elas estão trituradas. Aquela ideia, Marco, olha, era até melhor na época que a minha jornada de trabalho se encerrava quando eu saía da fábrica. Porque quando eu apertava lá, eu batia o meu cartão de pontos e saía da fábrica, eu não tinha mais nada a ver com o trabalho, mas hoje não é assim. Hoje você desliga o computador, mas o teu e-mail, teu WhatsApp, né, o Zap institucional, o teu empregador, e aí eu vou dar mais uma informação jurídica. Outro direito humano e fundamental da sociedade digital é o chamado direito à desconexão. Tá? E isso já é, né, objeto de tutela em vários países. No Brasil, a gente tira isso da Constituição, não tem uma lei específica, mas a gente já extrai isso da Constituição. Mas, resumindo, o fato de que terminou tua jornada, meu amigo, o empregador não tem mais, ele não pode mais te encaminhar nada, viu, Marcão? Passou do teu horário dos teus empregados aí, dos teus colaboradores, você não poderia mais requisitar no sábado, no domingo, claro, isso também é uma coisa urgente e tal, mas o fato é que eu já peguei processos como juiz que empresas cobravam seus gerentes no sábado e no domingo. E se o cara não respondesse, meu amigo, era a rua. Ou seja, a pessoa não tinha o direito a desconectar-se do trabalho. Né? Então, esse é um outro direito, o direito à desconexão é um outro direito humano e fundamental que, com certeza, haverá de impor, Luiz, reflexões ao pessoal da tecnologia, porque você vai ter que criar soluções tecnológicas que permitam a desconexão.
e não que a viabilizem diuturnamente. Entendeu? E a Zípora tem alguma coisa para falar? Oi, pessoal, bom dia. Vou dizer. Sim, a respeito, vou deixar minha câmera desligada porque eu precisei entrar pelo celular, deu um negócio aqui no meu computador. A respeito disso, né, dessa desconexão, bom, eu sou professora, já tem 4 anos que eu estou, um pouco mais de 4 anos que eu estou numa instituição, e antes disso eu trabalhava no IBGE. Então, eu sempre comento, às vezes, com a minha família, né, porque antes eu trabalhava no IBGE e era um pouco difícil, assim, em algumas situações que, às vezes, eu tinha que ir na casa de alguma pessoa, às vezes eu me encontrava em alguma situação que era desconfortável, mas chegava às 5 da tarde, eu desligava o meu computador e eu ia para casa. Agora, quando eu estou nessa instituição de ensino, é noite e dia o trabalho, né? E demanda de aluno, e demanda de colega, e demanda de direção. Então, esses tempos eu brinquei com um colega de trabalho que estava candidato à eleição aqui para uma das direções da instituição. E aí eu brinquei, eu falei assim, olha, eu voto em você se você colocar um sistema para que a gente não consiga acessar o sistema institucional no final de semana ou fora do horário, fora da instituição, e nem o nosso e-mail. Daí ele respondeu brincando comigo, falou assim, mas é só você não acessar, né? Mas dentro disso a gente tem a nossa consciência, né, de que, bom, eu recebi o e-mail, chegou aqui no meu celular, é alguém que está precisando do meu retorno para dar continuidade, né, ao seu trabalho ou para responder uma demanda que parece ser emergente, é um aluno que precisa daquele atendimento naquele instante e por aí vai, sabe? Então, é uma forma que a gente não consegue se desconectar e isso é extremamente ruim, né, porque às vezes é de madrugada, eu acordo, tem aquele negócio que eu preciso responder agora, porque se eu não responder agora, né, depois vai ficar difícil para outra pessoa, né? Então a gente tem isso, né? E isso tem se tornado tão pesado que esses tempos eu estava conversando com a minha mãe e eu falei, eu não sei se eu quero, né? Eu fiz 30 anos agora, né? Eu falei, eu não sei se eu quero passar o resto da minha vida, vai chegar aos 40, eu não vou aguentar, não. Eu vou procurar outro emprego, eu vou fazer outro concurso, enfim, né? Tava comentando com a mãe, porque eu amo meu trabalho, eu amo meus colegas de trabalho, mas essa dependência de eu ter que estar ali sempre com o celular aberto na frente do computador, disponível, isso é extremamente exaustivo, assim. E a instituição, nesses tempos de pandemia, tem liberado para nós, né? Foi falado de atendimento psicológico, né? A instituição tem liberado para nós atendimento psicológico. Mas como é que eu vou falar, né? Olha, a questão é a seguinte, eu não aguento meu trabalho, né? Como é que eu não posso fazer isso, né? É extremamente desconfortável, ok? Tem a questão da ética do profissional que atende, né? Mas é extremamente desconfortável para você fazer uma queixa em relação a isso. Então, se desconectar hoje, independente, né? Estou dando um exemplo da minha profissão, né? Mas se desconectar hoje é extremamente difícil. Assim, é tão difícil quanto é pesaroso também, porque tu tem a tua consciência ali, pelo menos eu tenho isso, né? Te acusando, tu tem que responder isso, tu tem que dar um retorno nisso, tu tem que mandar isso aqui para frente, né? E por aí vai. São comentários. Zípora, o teu relato, Zípora, bate exatamente com as reflexões do Byung-Chul Han, não é, Luiz Adriano? Esse cansaço que você sente. Gente, vocês já perceberam, a gente está numa crise, né? Você fica numa crise até de vocação. Né? Você não sabe, será que eu fui chamado para isso? É isso que é viver, né? Trabalhar é isso. Essa insatisfação, gente, é cada vez mais generalizada. Inclusive, na pandemia, o índice de pessoas que abandonaram os seus trabalhos foi altíssimo. Os caras chegaram à conclusão que, olha, o bom é ter saúde, é viver. Eu digo isso, gente, inclusive da áreas mais estáveis, tá? Servidores do Judiciário Federal, juízes, abandonando tudo. Abandonando tudo. Eu não nasci para isso, eu vou ser bailarina, né? Eu vou viajar, eu quero ser um consultor, morando não sei em tal lugar. Tem esse livro aqui, ó, do David Graeber,
tá? Bullshit jobs. Eu não vou traduzir aqui porque senão eu vou falar um palavrão. Mas é exatamente um relato, gente, massivo do desconforto existencial com o mundo do trabalho hoje, especialmente o mundo do trabalho tecnológico, né? Ó, tá? Esse aqui é realmente essa tua colocação. E para vocês da tecnologia, esse aqui, ó, Ghost Work, tá? Que é um relato de que essa magia da tecnologia tem pessoas como vocês que estão trabalhando, né? Então, nada é tecnológico puro, tem sempre um trabalhador. Eu, inclusive, tenho um texto, um artigo, posso mandar depois para vocês, que é sobre os moderadores de conteúdo das redes sociais, trabalhadores invisíveis. Ninguém nem sabe que eles existem, mas os caras existem e sofrem muito psicologicamente, porque eles são aqueles que fazem o controle, Marco, de conteúdo violento. Os caras passam o dia vendo estupro, homicídio, né, cenas de acidente, e são eles que fazem o crivo, se aquilo vai ou não para a rede. Qual é o resultado? Essas empresas não oferecem qualquer contrato para eles, não oferecem apoio psicológico, não tem qualquer orientação psicossocial, e essas pessoas estão adoecendo. E o pior, a sociedade nem sabe que existe uma figura humana chamada moderador de conteúdo, né? Então, essas são preocupações. Uma das grandes preocupações que temos é isso. O relato da Zípora é o relato de muita gente, né? Muita gente mesmo. Bom, eu não vou aqui mostrar mais alguns outros livros, não, mas é basicamente isso. A grande questão hoje, Luiz e colegas, é realmente tentar visualizar, repito, o que nós temos para fazer para que a gente saia desse estado de marasmo, de decepção, né? Porque a verdade é que todos nós temos, de alguma maneira, um traço de decepção e de marasmo, né? Por isso que a sociedade está cansada mesmo, como escreveu aí o Byung-Chul Han. E aí a Zípora talvez também seja vítima desse modelo cultural de produtividade, né? Ou seja, nós nos impomos essa atitude de hiperconexão. A Zípora como não se sente bem de não atender. E aí o absurdo é eu acordar com meu celular e dormir com o celular para eu atender antes de dormir, em vez de conversar com Deus, de conversar com a esposa ou com o marido, eu converso com a tecnologia para atender, né, demandas de trabalho. Então, isso é uma coisa que é muito triste. Eu, pessoalmente, estabeleci uma rotina, tá, Zípora? Quando eu me percebi caindo no abismo tecnológico, né, de hiperimersão, eu me estabeleci uma rotina de controle, rede social, abandonei Facebook. Eu tenho 2 contas de Facebook, cada uma com 5.000 lá, não mexo mais. Instagram também, agora eu estou bem... Eu percebi quão doentio isso é, gente, quando eu me via obrigado a fazer postagem que eu não queria fazer. Eu participava de uma banca de mestrado, eu tinha que postar, participei de uma banca de mestrado. Para quê, gente? Aí um dia uma aluna, Luiz Adriano, me mandou uma mensagem dizendo assim: professor, o senhor não gosta de mim? Aí eu, como assim? Porque o senhor participou de minha banca de mestrado e não botou na sua rede social. O senhor não gostou do meu trabalho. Aí eu vi, gente, a sociedade está doente. A sociedade está doente. Então eu já estou, sabe, me afastando mesmo. O próprio Byung-Chul Han não tem, tá? Nem celular. Ele não tem celular. Mas esse escapismo aí eu também acho que não é muito adequado. Mas o que eu ia dizer é o seguinte... E o Byung-Chul Han vem da terra do Samsung ainda, né? Exatamente. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, colegas. Eu, quando acordava, eu me preocupava em ver o meu celular, o meu e-mail. E eu, quando dormia, fazia a mesma coisa. Pois eu me impus a regra. Eu só olho o meu celular depois que eu abri meu olho e conversei com Deus, que é a primeira pessoa que eu converso, depois que eu já cumprimentei a minha família, tomei meu café, depois do meu devocional. Só depois é que eu abro esse celular. Então, ele não vai ser meu Deus. Na verdade, eu que vou controlar ele, né?
Então, quando Deus nos deu essa diretriz de subjugar a terra, foi também subjugar esse negócio aqui que é danado para nos fazer escravos dele, né? A gente tem que fazer essa prática realmente de desconexão, no máximo que a gente puder, né? Beleza. Eu acho que se a gente... Ah, o Marco quer falar. Fala lá, Marco. Diga, Marco. O Marco tem uma necessidade patológica de falar, ainda mais quando o assunto é tão legal e o palestrante é uma pessoa assim que falou assim, vocês podem me interromper. Gente, é isso que eu preciso escutar. Pô, sabe que eu fiquei um pouco assim de cabelo em pé, pelo menos é o que sobrou do cabelo, quando você falou esse da Amazon. Porque o que isso é? É aquelas distopias tecnológicas onde toda a sociedade é regrada por máquinas, sabe? Então, parece que é um passo para daqui a pouco ter um algoritmo que vai falar quando você tem que comer, que hora você tem que levantar, o que você tem que fazer. Porque se o cara já diz qual que é a melhor, a máquina já diz para você qual que é a melhor forma de você trabalhar, quanto tempo você tem que levar, o que é? Isso não é nada para daqui a pouco dizer qual que é a hora que você tem que levantar, qual que é a hora que você tem que dormir e tudo mais. Eu fiquei com o resto dos meus cabelos em pé. Eu fiquei assim, meu Deus, isso tipo, é distopia isso. Já estamos chegando num nível distópico já de tecnologia. Exatamente. Outra coisa que eu ia comentar é que parece que aquelas promessas da tecnologia que você falou no começo, né, como que elas refletem na nossa interação com a tecnologia, e é um negócio que se retroalimenta, né? Porque a gente espera que a tecnologia avance e a gente tenha serviços mais rápidos. E as empresas, elas criam tecnologia para atender a nossa demanda. Então, daí, quando a gente... Sabe, parece que é um negócio que fica se retroalimentando. Pô, uma hora, para quem é da engenharia, né? Um sistema que se retroalimenta dessa forma, ele explode. Ele explode. Chega uma hora que não dá mais. E como que a tecnologia que parece que tira a gente desse ambiente, porque a gente não tem mais um contato daí com o ambiente, a gente tem contato com a tecnologia, e desumaniza, porque quando a gente vê, por exemplo, um ambiente de trabalho na Índia, onde eles colocam tipo uma mesa, tem uma pessoa trabalhando embaixo e em cima, a gente fala assim, meu Deus, isso é desumano. Mas quando a Amazon faz isso, e a gente não vê, mas a gente só vê o resultado, a gente fala, nossa, que legal. Então, como a gente não está lá, a gente está com a tecnologia fazendo essa interface entre a gente e o ambiente de trabalho, a gente se desumanizou. Parece que a gente tinha que ser mais corporal nessas relações. Vou te dar um exemplo, viu, Marco? Um dos exemplos que o pessoal cita foi na Amazon, uma empregada que foi dispensada pelo algoritmo, né, foi demitida porque ela não atendia às médias de movimentação dos trabalhadores, né, deles se movimentarem para pegar. E depois se descobriu que ela estava grávida. Ela era grávida, né? Então ela se movimentava de maneira mais lenta. A programação algorítmica não foi alimentada no sentido de perceber essas peculiaridades da vida humana, entendeu? Se fosse você, Marco, eu, o Luiz Adriano, a Zípora, o chefe, eu tenho certeza que a gente levaria em consideração essa peculiaridade do homem, o fator humano, né, da gravidez, né, para entender um pouco mais na mobilidade e a lentidão. Mas o algoritmo não tinha essa alimentação, né? Ele tomou uma decisão fria e impessoal. Então, mais trágico que ele tomar essa decisão fria e impessoal é a invisibilidade, é a trabalhadora sequer saber que ela foi dispensada porque ela estava mais lenta e porque o algoritmo não sabe ler que ela está grávida, né? Então, isso é terrível. Isso é terrível. Então, realmente é uma hiperdesumanização, né? Evitar até o diálogo, Marco. A eficiência e a celeridade não quer mais nem que o empregado dialogue com o superior.
Até que ponto isso não quebra elementos centrais da vida humana, que é a interação? Né? Então, essa é uma tecnologia anticriacional, porque no sentido de que ela realmente não só usurpa um papel que é do homem, mas ela também nega dimensões da realidade que são intrinsecamente humanas e que não podem ser escondidas. Uma delas é a sociabilidade. Tá, isso. Tá sem áudio. Acho que foi muito bom. Esse é um assunto também, né, que a gente pode ter muita coisa para falar, né? A gente pode ficar falando muitas horas, né? Mas eu acho que foi muito esclarecedor e, assim, apontou muitos caminhos para a gente pensar. Foi muito interessante, né, que você falou tanto da questão do direito, de questões filosóficas, como questões que a gente pode fazer no dia a dia, né? Isso é muito interessante, que eu acho que às vezes as pessoas pensam assim, vamos estudar um pouco mais profundamente tecnologia. Algumas pessoas têm um temor, assim, para que eu vou, né, adentrar, né, muito profundamente, se é uma coisa meio só intelectual, né, de ficar pensando só, né, lendo e tal, acumulando conhecimento, mas não, é coisas que a gente pode fazer na nossa prática, no nosso dia a dia. Eu acho que isso que é a diferença, né? Que falta uma reflexão no nosso cotidiano, nas nossas igrejas, né? De pensar isso, né? Humanamente, a tecnologia, a gente às vezes deixa lá, não quero nem pensar sobre isso, né? E a gente faz vistas grossas para esses problemas, né? Que você tem apontado. Então, foi muito legal, muito interessante. Então é isso, gente. Acho que hoje é isso, né? A gente fica aqui. Foi muito bom. Obrigado, Ney, por topar. Obrigado, Luiz. Espero ter sido útil. Conte comigo sempre, viu? Então, foi demais. A gente continua, né, o debate lá no WhatsApp e essa ideia é a gente voltar uma vez por mês aí, né? Se encontrar e conversar e ter uma pauta interessante. Obrigado, então, Ney. Tá obrigado ótimo. a todo mundo aí. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Deus abençoe, viu? Até mais, gente. Vou gravar depois e vou postar, eu posto o link lá para todos. São 3 links, né? Acabaram de ser 3 links. Valeu, Marco. Obrigado, meu irmão. Você sabe quando o negócio é bom é quando rola 3 ou mais 3 meeting, né? Aí sim. Tchau pra vocês, gente. Obrigado. Tchau. Bom sábado, gente.